Olá, pessoal de casa, fiquem todos à vontade, pois eu fico muito à vontade aqui com vocês, porque eu sei que daí de casa vocês estão emanando carinho para todos nós que fazemos esse programa. O tema de hoje é parceria e nós vamos falar com dois artistas que são parceiros. E vocês sabem, né, que parceria é tudo, é muito importante. A parceria nossa do programa com os artistas, a minha parceria com a TV Nazaré, a parceria nossa, de todos nós que fazemos parte do programa, artistas, equipe técnica e vocês de casa. E hoje eu tenho a honra de conversar com esse grande amigo, que eu tenho uma admiração imensa e que já tem bastante tempo que eu venho tentando que ele venha no programa. Mas hoje ele está aqui. Seja muito bem-vindo, Jorge Andrade. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Amigo, eu fiquei muito alegre com uma coisa que eu fiquei sabendo recente, né? Além de algumas coincidências, você conheceu meus tios, mas também tem uma coincidência também, que é o fato de nós termos estudado na mesma escola no ensino fundamental, lá no Telégrafo, na Escola Augusto Montenegro, né? Estudei ali. Entrando assim um pouquinho no túnel do tempo, né? Numa máquina do tempo, melhor dizendo, se você tivesse que lembrar dessa época, a tua vida cultural ela já começou lá na escola? Já tinha alguma coisa já acontecendo ali, envolvimento com eventos da escola, ou isso veio bem depois? Escola sempre tem, né? Porque eu acho que quando uma escola tem um projeto pedagógico criativo, ali começa algum incentivo à arte. Nós tínhamos ali pouquinha coisa, mas já tínhamos teatro, né? Líamos no recreio alguma coisa. Sempre, isso na década de 60, né? Isso foi na década de 60 que eu estudei lá. Agora, você é formado em letras, pós-graduado pela PUC de Minas, é professor, é poeta, é letrista. Onde foi esse start de dizer assim, eu quero isso para a minha vida? As coisas foram acontecendo, assim, algumas coisas sem muito pensar, né? Sem muito eu pensar. Eu fiz vestibular primeiro para biologia, eu gostava muito de biologia. Eu que fiz para economia. Aí depois eu fiz para letras, né? Fiz para letras. Porque eu gostava de ler, então eu achava que letras tinha alguma coisa com isso, né? E aí foi que eu fiz letras na Federal e depois comecei a dar aula, né? Agora, Jorge, a gente sabe que hoje você tem livros, tem músicas, né, em parcerias com alguns artistas, mas quanto tempo demorou para mostrar isso para alguém? Né? Quanto tempo você guardou para si? Não, agora eu quero mostrar para alguém, para de repente ver o que é que dá disso daqui, se vira música, o quê? Demorou quanto? Demorou muito? Compor, na verdade a gente começa as coisas de forma muito na brincadeira, né? Eu acho assim, muitas coisas que a gente depois toma como um projeto, a gente sem perceber começou lá na infância, né? Então quando eu era adolescente, eu ia muito para a casa de um amigo meu, do Jango, que é tio da Andréia Pinheiro, sabe? E lá era uma casa musical, você ouvia muita música e tal, né? E eu tinha uma irmã também que gostava muito de livro. E eu ia para a casa de uma amiga dela elas trocavam livros, né? Livro na época, por exemplo, tinha uma importância muito grande, né? E em casa, apesar de a gente não ter muitos livros, mas a minha irmã lia e ia para a casa dessa amiga dela e eu ia junto com a minha irmã e começava a entrar em contato com o livro. Já na música, na questão de me tornar depois letrista, já foi também brincando na casa desse meu amigo, do Jango, né? E aí ele pegava um violão, começava a tocar, e eu pegava um papel, começava a escrever e tal, daí começou, a gente fazia músicas para brincar.
Mas recordas assim Não. o título da primeira música que saiu? Não, não recordo. Nem o As gênero coisas, que... muito samba, muita canção, sabe? Muita canção. As coisas, é aquilo que eu te falo, como não havia um projeto, sabe? Como não havia um projeto, depois eu comecei a levar a sério, mas eu nunca vivi de música, né? Sim. Sabe? Nunca, eu tive que, porque eu não canto e não toco. Sim. Né? Não canto e não toco, então eu não poderia jamais viver de música como letrista, né? E eu tive que estudar, me formar, enfim, fazer concurso e tal, para formar uma família, para pagar as contas e tal. Então, com o Jango, com esse meu parceiro, que foi o meu primeiro parceiro, a gente fazia de brincadeira. Né? Depois apareceu o Pedrinho, que aí foi um parceiro que, na verdade, começamos a ter um projeto Legal. de fazer uma coisa séria. Sim, né? sim. Aí sim, aí eu já tinha um pouco de conhecimento textual, né? Estrutura de texto e tal, então passava para ele os textos, ele musicava. Né? E se acasalou e oi la calle em que andas, eu caminho e oi la calle em que anda, eu caminho. Agora, tem uma questão também que eu sempre falo, não sei se você concorda comigo, para quem está nos assistindo, que de repente até escreve, eu sempre digo que tem alguns poemas que eles nascem para ser poema e não tem como transformar em música, né? E tem outros que eles já tem alguma coisa que já aparece sutilmente ou escancaradamente e que diz assim, ó, isso aqui dá uma música, né? Quando você pensa assim, isso daqui eu vou dividir, eu vou dar para alguém transformar em música, isso aqui eu vou guardar para fazer um livro. Qual é o critério? Tem algum critério? Tem alguma coisa que você detecta? Ou independe? De repente você coloca também uma letra de música dentro de um livro? Eu coloco muito texto meu no Facebook. Agora com o Facebook, né? Eu coloco muito texto lá. Tá? Antigamente eu escrevia na máquina e levava na minha pochete ou na minha tiracolo e saía distribuindo para amigos meus, né? Sabe? Eram textos. Né? Qualquer um texto é passível de ser musicado, porque um texto é feito de palavra, e a palavra, ela se sonoriza. Entendeu? Até um poema concreto tu pode musicar. Sim. Entendeu? Agora, existem poemas que eu escrevo, textos que eu escrevo, que é para livro. Sim. Tá? Mas eles também podem ser musicados. Agora, quando você pensa em caracterizar, se alguém perguntar para você, quer dizer, o Reginaldo está perguntando. Sim. Está perguntando agora, o que caracteriza o trabalho do Jorge? O que é o trabalho do Jorge nesse momento? É o meu trabalho com a palavra. Tá? Agora, essa palavra ela vem carregada de uma significação de um contexto, que é a minha cidade, que é o lugar que eu moro. Tá? Todo e qualquer poeta, ou todo e qualquer letrista, ele é aquilo que nós chamamos de regional. Sim. Tá? Mas que pode se universalizar. Sabe? Quando você fala sobre um ser humano, quando tu escreve um texto sobre um drama de uma pessoa, isso é universalizar. Mas quando tu apenas fala da paisagem, tá? Isso é regional. A bossa nova, por exemplo, é regional. Sim. Mas ela se universalizou por causa da melodia. Tá? O meu trabalho é um trabalho que ele é muito calcado em cima de questões de drama social, amazônico, com a paisagem amazônica. Né? Meu trabalho todo é voltado para cá, mas através da palavra, da linguagem. Eu sou letrista e também escrevo poemas para livro. Tens ideia mais ou menos assim entre livros e também algumas coisas que já foram musicadas? Quantas, mais ou menos?
Eu tenho para mais de 200 músicas musicadas, gravadas. Sim. Né? Tenho para mais. Tenho para mais de mil músicas feitas. E quantos parceiros? Acho que para mais de 40 Sério? parceiros, E como falaste agora de uma coisa muito recente, né? Que, entre aspas, né? Que são as redes sociais, onde você publica e, de repente, alguém desperta interesse e acaba transformando também em música, né? Mas e antes disso? Como é que era essa abordagem? Procuravas, mandavas carta? E como é que acontecia isso? Acontecia por carta. Se eu tinha um parceiro fora, eu mandava o texto para ele via correio, né? Mas já Postal. tinha uma amizade prévia, né? Sim, Já sim. conhecia. Não, acho que a boa parceria, a grande parceria, ela se dá muito por conta da amizade. Sim. Né? Mas ela pode ocorrer também, a pessoa gostando do teu trabalho e te pede um texto. Eu coloco muito texto no Facebook lá e muita gente pega texto meu e fala, olha, posso pegar? Tudo bem, às vezes eu nem conheço. Tem parceiro meu que eu não conheço, nunca falei com eles pessoalmente, mora em outro lugar, mora na Argentina, mora Que barato! Mora no Rio e tal, né? E antigamente eu andava, como eu te falei, andava com texto, fazia textos, colocava na minha bolsa e saía distribuindo para parceiro meu, né? Sempre assim. Depois eu me mandava melodia, gravava numa fitazinha, dava melodias, e agora eles me mandam por e-mail, como também mando por e-mail, né? Jorge, a gente teve uma conversa informal, né? Que a vira e mexe, a gente está conversando pelo WhatsApp, né? Exatamente. De vez em quando ele manda uma mensagem para mim, e aí, parceiro, como é que tá? Parceiro, mas a gente ainda não fez nenhuma parceria, né? Tá faltando, né? Precisando, pois é, exatamente. Mas teve uma coisa que eu achei tão interessante, que foi o período da universidade, né? As pessoas que foram contemporâneas a você na universidade, né? Que hoje em dia são formadores de opinião, que têm um trabalho também, mas teve uma das pessoas que foi teu professor, que foi o Rui Barata, né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa memória, né? O que foi esse momento de ter Rui Barata como professor? O Rui foi meu professor, mas eu já conheci o Rui e a obra dele, né? Conheci o Rui e a obra dele. E eu comparo muito o Rui com o Vinícius, né? O Vinícius. Porque o Rui foi um poeta de livro, começou como poeta de livro, lançou 2 livros iniciais, né? Aí depois se tornou político, foi caçado e entrou na música, né? Entrou na música com o filho, né? Não só com o filho, mas teve vários parceiros, como o Vinícius teve. A mesma coisa aconteceu com o Vinícius. Era um poeta que tinha uma relação com a intelectualidade do Rio de Janeiro, né? Era um poeta de livro, tinha livro publicado e premiado, e entrou na música direto quando foi caçado, né? E deu o quê? Deu uma qualidade textual à música brasileira muito grande, o Vinícius. Sim. Assim o Rui foi para a gente. Foi uma referência muito grande de texto, de qualidade textual. Tá? Ele é um poeta de tradição poética, conhecia, sabia muito bem porque era professor, né? E para mim o Rui foi muito importante para o estudo da música popular paraense. Ele tem muita relação com o que o Vinícius foi para o Brasil. Né? Com certeza. Tem uma coisa que eu observo, né, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que já é, se Deus quiser, uma quase pós-pandemia, que algumas coisas se fortaleceram e algumas coisas não. Entre elas, aquelas pessoas que pegaram esse momento de isolamento e produziram muito. Outras não, né? Não produziram tanta coisa, tal. Eu nem digo quanto artista mesmo, mas eu digo quanto ser humano. Mas uma das coisas que aconteceu e que eu sei é que você, nesse período, produziu muita coisa, né? Eu queria saber de ti, assim, quanto você produz por mês, digamos,
Porque eu sei que escreves constantemente. Aham. Tens ideia do quanto isso é necessário, quanto isso é vital para ti? Né? Quanto tu produzes? Produzes mais ou menos? São 20 poemas, são 30 poemas por mês? Como é que funciona isso? Isso é relativo. Se você está inspirado, tem alguma coisa que está te provocando também, por exemplo, um parceiro que me manda uma melodia, e que eu gosto logo de cara e tal, eu começo a trabalhar, né? Quer dizer, não como antigamente a gente fazia. Antigamente eu tinha muita pressa, engraçado, né? Antigamente, mais jovem, eu tinha pressa de fazer. Hoje em dia não tenho muita pressa não, mas eu todo dia pego e faço, coloco um verso, ou toco alguma coisa, né? Mas eu escrevo todo dia eu produzo alguma coisa, nem que seja uma coisa pequena, sabe? Acho que ler também é estimulante. Quando você lê, você também está criando. Já murchou a flor da espera, a flor do agora, mas aqui dentro um beija-flor dá voo rasante ao léu, atrás do mel que o amor um dia prometeu para nós. Quando bastasse olhar, se não houvesse o cais, quando um de nós, a flor da ausência, procurasse a paz. No caso de um poema longo, porque o poema longo eu demoro, né? Mas tem coisas que você faz de um jorro só, né? Sai de uma vez só, né? Às vezes até texto pequeno, de melodia pequena, às vezes demora, né? Sim. Porque você quer... Eu não tenho muita... Eu quero que saia uma coisa no nível da melodia. Eu vejo uma melodia que é bonita, sabe? Porque às vezes um auxilia o outro. Quando você pega às vezes uma melodia que não é legal, mas um texto que não é muito rico, não é muito bonito, mas o texto é um texto bom, ele ajuda a melodia a crescer. E o contrário também. Sim. Tá? Você tem às vezes um texto que não é um texto muito bom, mas tem uma melodia linda, sabe? Aparece. Tá entendendo? O bom são no mesmo nível. Sabe? Eu acho que existem compositores, por exemplo, compositores e poetas, que eles mantêm um nível de qualidade textual e melódico, compositores melódicos, sempre. Não cai quase o nível de qualidade melódica. O melódico é a melodia mesmo, a harmonia, tudinho. Está entendendo? Perfeito. Então, quando me dão uma melodia, que é uma melodia muito bonita, eu demoro, porque eu quero que saia um texto bom, tanto quanto aquela melodia. Sabe? No caso de poema longo, isso daí demora, né? E Jorge, assim, viu gente, eu não estou agorando o rapaz aqui, tá? Mas não. Pensando assim no futuro distante, bem distante, como é que você quer ser lembrado? Como compositor, como um artista amazônida, né? Eu sou daqui, a minha obra toda é calcada, é referencial, o contexto é o contexto da minha cidade. Sim. Né? A gente é lembrado, tem que ser lembrado, todo artista é lembrado por isso daí, né? Com certeza. Pelo que ele fez, né? Pelo o que ele rememora nas pessoas, né? Que na verdade a gente cria leitores e cria artistas. Turva a água no balde público, e o que boia ou finge, ou o que vem à tona, não é o que restringe, ou o que finge, é o que prazer aciona, o que detona. Quer dizer, um cineasta, ele ensina a outra pessoa, um cineasta a se tornar um cineasta, ou uma pessoa se tornar um cineasta. É uma coisa o poeta, né? Ele ensina o que se pode fazer com a palavra. Né? Ou um músico, o que se pode fazer com aquele violão. Né? Eu acho que é a mesma coisa o poeta. O que uma palavra simples, né? Simples, mas que tem uma conotação extrema, grande, bonita e que emociona, e isso é que ele ensina para as pessoas. É isso que eu acho que o poeta faz, essa é a função dele no mundo, né? Jorge, eu quero te agradecer imensamente. Gente, assim, este rapaz aqui, né, além da sensibilidade dele, ele é realmente um grande professor, porque quando eu converso com ele, todas as vezes que eu converso, eu sinto que eu estou assim, tendo uma aula, né, não somente sobre a literatura, sobre a história da música paraense, história da arte paraense, mas sobre vida. E ele é uma pessoa muito querida, né,
toda a Obrigado. classe artística. E eu só tenho a te agradecer, amigo. Eu que agradeço. Muito Isso. obrigado por você estar aqui comigo, viu? Obrigado Obrigado mesmo. a você, tá? E só para finalizar, se as pessoas quiserem ter acesso ao teu trabalho, onde elas podem fazer isso? Olha, eu coloco muita coisa minha no Face, né, no Facebook, tá lá. Livros, tem algum local disponível ainda para venda? Já esgotou? Tem uma editora aqui em Belém que está publicando, muita gente boa daqui de Belém, todo mundo daqui, porque a gente daqui em Belém, a gente carece muito carecemos há muito tempo de editora, né? E agora tem uma editora nova que está publicando muita gente boa, que é a Amo, né? Da Andréa Pinheira e o esposo dela. E eu estou publicando 3 livros de poema com ela, um livro de letras, com todas as minhas letras, e esse CD que foi contemplado pela Seiva, do Governo do Estado. Inclusive, viu, gente, eu ganhei o meu, tá? Se quiser, eu acho que vai estar disponível, acho que no site da Amo, os livros para comprar, né? E os CDs é comigo mesmo, pode pedir ou pode... Só procurar nas redes sociais, né? Procurar Jorge Andrade, vai lá no Face, estou lá. Perfeito, amigo. Obrigadíssimo, Tá viu? bom, eu que agradeço. E, gente, a gente vai para um apoio cultural rapidinho. E daqui a pouco eu vou conversar, né, com uma pessoa que eu já espero há muito tempo, que é um pássaro cantador. Então, fique aí que daqui a pouquinho a gente volta. Iluminou a janela, cenários, as ruas e gente mesmo que passou. Clima novo ancorou aqui, pura estação aportou aqui. Meu coração foi de encontro ao teu imã e fogou. E se acasalou. E olha la calle em que andas, yo camino. E olha la calle em que andas, yo camino. Ele iniciou a carreira em 1979, compondo e fazendo direção do Grupo Experiência, o nosso grande grupo teatral, Grupo Experiência. E ele é um dos grandes artistas, queridíssimo da classe artística, e dificilmente, para quem conhece este artista, você não vai encontrá-lo com um sorriso no rosto. Eu converso com ele, que há muito tempo estou tentando, né, mas a agenda dele é apertadíssima. Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. E converso agora com o Pedrinho Cavalero. Obrigado, Fala aí, amigo. Reginaldo. Muito Olha, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Você sabe que isso aí, até pela consideração e respeito que eu tenho por você, de muitos anos que a gente se conhece, né? É, bastante. Já estava na conta isso há muito tempo, né? Faltava só a gente planejar legal, assim, para as coisas acontecerem, né? Prazer estar aqui com você. Eu tenho até uma história, gente, porque assim... entre as várias experiências que eu tenho de contato com o Pedrinho, a primeira, talvez, que mais marcou comigo foi assim, a primeira vez que eu conversei contigo. Porque eu disse assim, nossa, ele me conhece. Olha, gente, o Pedrinho falou comigo. Porque o Pedrinho, ele sempre teve uma referência muito grande para mim, né? Prova tanto, Pedrinho, que na época que eu fazia ainda ensino médio, tinha a TV Guajará, né? E tinha um programa lá que era o TV Cidade. Aí, às vezes, quando eu ia de tarde para a escola, quando eu sabia que tu ias no TV Cidade... Gente, eu fugia. Eu me escondia para não aparecer na televisão, no programa, mas eu ia para assistir o Pedrinho. Quando Você era estava gazetando aula. Gazetando aula. Mas eu ia. E no dia que eu tive a oportunidade de te conhecer, gente, que maravilha. Era realmente a pessoa que eu imaginava.
Mas dentro disso, eu quero te colocar uma outra questão, né, que está associada a isso. Hoje, tu consegues perceber essa importância que tens para a música paraense e o quanto as pessoas te veem como ícone, né? Porque às vezes assusta, algumas pessoas não gostam de assumir esse título, né? Ah, eu sou ícone da música, tal. Mas tu consegues perceber essa importância que tens para a música paraense? Reginaldo, agora, eu nunca pensei assim sobre isso, ok, né? Mas eu comecei a perceber algumas coisas depois que o tempo passou, o que é natural, né? Claro. Porque isso é um ciclo da vida. Com Eu certeza. também tinha as minhas referências, né? Então, eu posso te citar aqui que o Guilherme Coutinho, né? O Nego Nelson, né? O Everaldo Pinheiro, né? Esses caras, eles eram minhas referências, né? Enfim, tantos outros aí, o Valdemar Henrique, que foi meu amigo, o Rui Barata, né? Que também foi meu amigo, o Edir Proença, né? Então, uma velha guarda aí, que João de Jesus Parloreiro, né? E tal. E essas pessoas foram referência para mim. Nilson Chaves também foi, né? E o que aconteceu é isso, exatamente essa história que aconteceu quando você se aproximou de mim, né, no caso. Eu também me aproximei do Nilson em 79, quando eu conheci pessoalmente, porque eu já conhecia a história, algumas coisas dele, né? Porque sou ligado à música e tal, apesar de naquele tempo as coisas não eram nesse nível, né? Sim. E Nilson foi embora morar no Rio já nos 70, no início dos anos 70. Então ele vinha só de vez em quando. Coincidiu que a gente estava fazendo em 79, como tu colocaste aí, começou a minha carreira, eu conto a minha carreira profissional em 79, porque foi meu primeiro cachê no Grupo Experiência, através do Rui Godinho. Eu estava na faculdade e eu fiz uma prova e fui fazer um estágio remunerado no Banco da Amazônia. Lá eu caí no mesmo setor de um cara chamado Rui Godinho, que é escritor, pesquisador, inclusive tem livros aí lançados no Brasil inteiro. Hoje ele mora há muitos anos lá em Brasília, né? E o Rui, essa relação de amizade do ler o livro, me empresta o disco e tal, não sei o que, papapá, ele me disse, olha, eu sou ator, sou do Grupo Experiência, eu nunca tinha ouvido falar do Grupo Experiência, né? Isso já foi em 78. E aí eles começaram a planejar um projeto, uma peça teatral chamada Os Perigos da Bondade. E o Rui um dia chega comigo e diz assim, Pedrinho, tu não queres participar, tu não queres fazer a trilha sonora da peça? Olha a direção responsabilidade. musical? Eu falei, Rui, tu não é normal, tu é doido. Eu não tinha experiência, não tinha... Agora, eu já era compositor, eu já estava ali fazendo com o Jorge Andrade, né? Já estava fazendo com ele as coisas. Tanto que no primeiro momento, na primeira reunião que teve, e eu lembro bem disso, eu chamei o Jorge, falei, Jorge, vem cá, bora lá assistir a primeira, ele está aqui, né, confirmando, né? Assistir o ensaio da peça. Na realidade, era a leitura do texto, pô. Era a leitura do texto, tá? E aí, ali naquele momento, eu comecei a sentar minha cabeça, que no primeiro momento o coração pulsa, né? Dá dor de barriga e tudo mais, né? E eu olhando aquele pessoal lá, mas era nós todos, aqueles atores, estava todo mundo conversando, Vlad Lima, Cláudio Barros era menino, Paulo Fonseca, né? Era Natal Silva, era uma porção de gente também começando a sua carreira artística, né? Então era tudo moleque, tudo no mesmo balaio, né? Então eu acho que esse frio na barriga não era só meu, era de todo mundo ali, né? E ali começa uma grande história. Só que eu comecei a fazer com o Jorge, comecei a compor com o Jorge em 77, né? Porque ele é primo dos vizinhos meus. Eu morava em Batista Campos, criei lá e tal. E os vizinhos dele, ele era primo dos vizinhos. Ele ia final de semana para lá. Foi ali que eu conheci o Jorge. Eu era menino mesmo. A gente ia bater bola, brincar de porrada e essas coisas. A gente começou a fazer música. A história que eu lembro da nossa parceria começa na casa do Geraldo, teu primo, que era meu vizinho, lá em Batista Campos, e tu começas a falar sobre algumas coisas que me chamou a atenção. E tu já estavas fazendo música com o Jango. No Jango. Com o Jango, tio da André Pinheiro.
O Exatamente. Jango Miranda. Foi o primeiro parceiro meu. Teu primeiro parceiro. E aquilo me chamou muita atenção. Quando eu li um texto e eu vi que para mim era garoto, sou mais novo que tu, 5 anos, né? E ali naquela época eu era menino de 14 anos talvez e tal. E aí me chamou a atenção a coisa do teu texto, sabe? A veracidade, vamos lá assim, do texto, né? A gente já tinha uma certa maturidade, não como eu, era aquela coisa de menino, né? Nós tínhamos referência, a gente gostava de música, a gente era jovem, na época dos Beatles e tal, mas a gente gostava de música da bossa, de samba, de Vinícius, de... Clima novo ancorou aqui. E ali que eu conheço o Jorge, né, jogando bola e brincando na rua, né, pedra e mangueira e tal. Agora falaste também que a tua carreira ela começas a contar a partir do primeiro cachê, né, em 1979. Sim. Só que a tua vida artística ela começa antes, né? Mas esse antes, o que é que você já fazia? Citaste a universidade, estágios, coisas assim. Mas o que é que o José Pedro Bastos Cavaleiro, olha, gravei. É isso mesmo. Ele fazia antes. Cara, antes eu ouvia muita música, a gente conversava muito sobre as coisas, as informações não eram como hoje, Reginaldo, que você vai no Google, coloca lá fulano de tal e aparece tudo como um passe de mágica. Verdade. Não era assim. Não tinha isso, esse nível de informação, essa disponibilidade de informação. Então a gente fuçava, era o Jorge fuçando para um lado, eu fuçando para o outro e tal. E os nossos amigos, nosso ciclo de amizade, cada um chegava com uma novidade, quando era hora de apresentar um livro novo que saiu, um LP, um compacto, né, e tal, novo que saía naquele momento. Bolachão. Na realidade, ou a bolachinha, porque quando eu conheci o Nilson Chaves em 79, que foi ali nos Perigos da Bondade, que ele começou a ir assistir a peça, porque ele também tinha feito parte do Grupo Experiência anos atrás, antes de ir embora para o Rio de Janeiro. E aí, quando ele ouviu as músicas da peça, ele disse, porra, quem é esse cara que fez essas músicas? Aí o Geraldo Salles, né, grande Geraldo Salles, daqui também vai um abraço para ele, querido. O Geraldo fala assim, olha, um menino ali, aquele menino ali. Eu lembro que eu vi o Geraldo falando com o Nilson. E eu me aproximei. O Geraldo me chamou, fui lá. Aí eu conheci o Nilson. Aí dali mudou muita coisa pelo seguinte, porque além do Nilson ser um puta de um profissional, né, ele é um ser humano da melhor qualidade. E aí ele tem essa coisa sabe, essa generosidade, né, de abrir para o pessoal mais jovem. Ele já esteve no programa com a gente. Pois é. Aí o Nilson abriu as portas lá para mim, de a gente ter uma relação de amizade, acabou realmente tendo uma relação de amizade muito grande, né? De ir assim para casa dele, conheci pai, mãe, todo mundo, a família inteira e tal, os irmãos, irmã. E aí ele começou a me contar da história do disco dele lá do Rio, ele fazendo o Dança de Tudo. Aí ele provoca, né? Por que tu não fazes o teu? Aí ele jogou uma sementezinha na minha cabeça, né? E eu comecei a buscar uma alternativa, porque começou os discos independentes, eu acho que em 76, você sabe que as pessoas só podiam fazer um disco se ele tivesse vínculo a alguma gravadora. Sim. Tá? Só que ali em 76, quer dizer, um pouco antes do que eu estou te falando, né? Estou te contando uma história de 79, surgiu o primeiro disco independente do Brasil chamado Feito em Casa, de um cara chamado Antônio Adolfo. Ou seja, ele criou um selo, tá, dele mesmo, tá, e foi fazer o seu próprio disco, já que as gravadoras não queriam gravar aquele tipo de música que ele se propunha.
E ele foi, meteu a cara e fez. E dali começou a surgir, inclusive, o Boca Livre. Que interessante. O Boca Livre. E eu fui gravar no mesmo estúdio do Boca Livre, que era o mesmo estúdio do Nilson Chaves. Conheci aquela turma lá naquela época. Mas como foi isso, Pedrinho? Porque assim, eu imagino que era uma época um pouco mais difícil, no sentido de que, se hoje, com leis de incentivo à cultura, com editais e tudo mais, já tem uma dificuldade, nessa época, o quê? Era recurso próprio? Como foi? Exatamente. Não, foi alguns amigos, família, família, meu pai, meus tio, minha mãe, né? A minha ex-mulher na época, a minha namorada na época, me ajudou também, né? E um cara que foi importante nessa história, que era legal a gente frisar isso, porque aquele empresário, ele acreditou em mim naquele tempo. Era um cara chamado Edgar Mário de Medeiros Sobrinho. Eu não me lembro se era Rubertex o nome da empresa, não tenho, mas acho que era por aí. E através do Ronaldo Franco, que era meu cunhado, né? Nós éramos casados, eu era casado com a Lanise e o Ronaldo era casado com a Laís, que era irmã da Lanise. Então a gente era concunhado. Através do Ronaldo Franco, eu conheci esse cara chamado Edgar Mário de Medeiros Sobrinho, que acreditou no projeto e disse, pô, ele gostou das minhas músicas, as músicas que eu estava fazendo com o Jorge, né? Que eu já estava fazendo uma enxurrada de música ali naquele momento, né? Mas nesse período, assim, a tua cabeça já estava focada no sentido de eu sou músico e vou continuar músico, não vou fazer mais nada da vida. Ali não, eu ainda estava na faculdade. Fizeste faculdade de quê? Eu fiz administração. Legal. Na realidade, eu entrei na faculdade de contabilidade e depois, quando eu passei profissional, eu mudei de curso e fui fazer administração. Né? E fiz até o último ano mesmo. Olha. E aí, o que aconteceu foi que já foi em 84 que eu decidi, falei, olha, não tinha cabeça para a faculdade, já estava no último ano, no último segundo. Eu abandonei aquela história no último momento, faltavam 6 meses para eu terminar o curso. Isso foi em 84? Aí já foi em 83, 84, Mas aí teu nome já circulava também, né? Já circulava. Aí já é um caminho sem volta, né, praticamente. Porque a partir dali de 79, da coisa, eu comecei a tocar, nós fizemos um projeto chamado Jaime Alvale. Outro dia a gente estava lembrando aí, Jorge. O Jorge me falou muito do Jaime outro dia. Jaime Alvale. Né? E isso já foi em 80. E ali eu criei um grupo, porque era só para grupo, né? E eu criei um nome lá na hora, sem nem pensar, o Jorge odiava o nome, mas enfim, que era o Nativo. Eu criei Nativo. Sim. Foi uma brincadeira, uma viagem na minha cabeça. Jorge odiava. Aí nós fizemos um show chamado Alegoria. Eram todas as músicas nossas, todas, eram umas 20 músicas talvez, naquele primeiro momento ali. E aquilo ali já me deixou mais coisa da noite. E em 79, além de eu fazer a coisa da peça, eu comecei a tocar na noite com um cara chamado Rui Baldez. Sim. Que era meu amigo, já tinha um tempo que ele era meu amigo, que eu conheci o Rui, na tempo do pessoal do Maniçoba, do grupo Maniçoba e tal, que eu aprendi muita coisa lá, inclusive, lá com eles. Pessoal do Nordeste, eu comecei a ouvir mais, eu ouvia muito samba, muito choro, bossa nova, essa coisa. E quando eu cheguei com o pessoal lá, a turma do Maniçoba, que curtia muito essa coisa dessa cultura do Nordeste, Alceu e tal, não sei o quê, né? E toda essa turma, Gonzaga e essa turma de lá do Nordeste me somou demais essa história toda. Né? E aí começa toda uma soma de informações, de coisas, e você vai criando uma história. E aí em 81 eu gravei, o Nilson ficou, né, me fomentando essa história do disco, e eu consegui alguns patrocínios, vendi um carro que eu tinha. Nossa! E aí legal. Nós fizemos esse disco chamado Prato de Casa, que o Nilson produziu lá no Rio. Que maravilha. Por isso que tem um link muito grande, né, com a nossa história, porque ali naquele primeiro momento a gente estava muito próximo. Né? Somos amigos até hoje, né? Muito amigos. Mas não tem mais tanta proximidade como antigamente era, né? Era uma coisa muito... Na verdade, Pedrinho, assim, se a gente observar bem, né, a própria história da arte paraense,
existiu um movimento, né, que não tinha um título, né, como outros movimentos que aconteceram no Brasil, mas existiu, né, justamente por essas parcerias que elas acabam acontecendo entre os artistas que estão naquele momento produzindo algo, né? Sim, natural. Você frequenta a cena, né, a cena cultural da tua cidade, né, e ali realmente... Enfim, ninguém está ali para batizar esse é um movimento tal, não sei o que, não sei o que mais. Não existia. Mas chegou assim algum momento assim que viu alguma dificuldade e disse, poxa, eu acho que vou parar, vou dar um tempo. Aconteceu isso? Muitas vezes. Mas o parar, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Essas dificuldades geraram outras coisas na minha cabeça. Por exemplo, essa dificuldade, eu comecei a tocar na noite, né, e tal. Quando tinha alguma dificuldade nesse sentido, eu projetei esse meu talento, né, porque eu tinha para fazer música, eu tenho, né, e fui para a publicidade. E aí eu fui fazer jingles, e passei muito tempo fazendo isso, fazendo jingles e tudo mais. Jingles que ficavam assim na memória da galera lá e tal, naquela época, né, então tocava demais, enfim, jingles. Fiz muita coisa assim, fui viver disso na realidade. Aí saí da noite. Na época da lambada foi uma coisa muito complicada pra gente nesse sentido, que eu sou amigo do pessoal, do Beto, o Beto é meu amigo. Enfim, não é a história, é que o mercado ficou muito direcionado para aquilo ali. E como a música que a gente fazia não estava muito interessando o pessoal naquela história. E eu migrei para publicidade e fui fazer... E passei um tempão da minha vida, 15 anos, fazendo jingles e essas coisas todas, né? Até que um dia eu voltei, já fui voltar realmente a fazer à noite em 2009, depois de 15 anos, né? Que eu fazia raramente alguma coisa, enfim. Mas fazia uns discos e tal, fazia show, mas não à noite. Né? Agora tem também uma questão, né, Pedrinho? Porque assim, você é um dos poucos artistas que, mesmo fazendo bar, as pessoas elas pedem música tua, né? Pedem. Que ficou mesmo marcado, acho que muito por esse período mesmo que existia, digamos assim, o apoio maior até das rádios. Se deve a isso também, né? Sim, porque naquela época os caras pediam pra gente levar. Pô, traz a tua música para cá. Hoje as rádios são segmentadas, tem o famoso jabá, isso é real. Isso é real, né? Naquele tempo não existia isso. Existia que o cara tinha um tempo que ele tinha que enfim, criar elencar músicas para colocar lá e músicas regionais. Eu acho, não sei se tinha alguma lei de obrigatoriedade disso e tudo mais. E aí os programadores diziam, pô, traz a tua música para cá, a gente levava em fita cassete, a famosa demo, né? Sim. Para as rádios começaram a tocar as músicas, sem cobrar nada, os caras simplesmente tocavam as músicas, né? Quando surgiu a cultura, aí virou a nossa casa, né? Quando surgiu a Funtelpa, né? Sim. Né? A televisão e a rádio, né? Que tem obrigação de fazer dessa divulgação, porque é o perfil, né? do Estado, pô, né? Fomentar e divulgar a cultura local, né? Mas o que é real, e eu fiquei muito conhecido na época, é porque todas as rádios tocavam. O Pássaro Cantador, o Aparacoci Namoro, o Bazar Pechincha. Tinha uma outra música minha também que o Walter Bandeira cantava, que era Bandeira, sai de baixo, sou muito mais... Que não era com Jorge, era com Camilo Del Duque. Parceria com Camilo Del Duque, que também tocou pra caramba. E essas coisas realmente ali naquele momento, né? Se bem que agora, Reginaldo, eu acho que a internet, eu não fico voltando atrás, sabe? Porque o que passou, passou. E a gente não pode voltar no tempo. A realidade é outra, né? Existem outros caminhos agora. Serve como uma referência, né? E tal. Mas hoje eu acho que a internet, ela democratizou essa história. Sim. Você pode fazer uma música gravada na tua casa, com o teu computador, tá? E mandar para o mundo inteiro, porra, através de um canal do YouTube, alguma coisa assim. Das plataformas de streaming. Que você tem que aprender a mexer. Coisa que eu não sei direito, mas eu já estou destrinchando agora. Estamos no caminho, Eu vou cantar uma música do meu disco novo,
que dá título ao disco, chamada Minha Aldeia do Tamanho do Meu Coração, que é uma parceria minha com Vital Lima. Minha Belém, quem chega aqui de barco é que vê bem as histórias que ela tem nas contas dos teus olhos de açaí profundos e esses anjos, um em cada ponta das fronteiras que vão dar no mundo. Minha Belém, quem chega aqui de barco é que vê bem as histórias que ela tem nas contas dos teus olhos de açaí profundos e esses anjos, um em cada ponta das fronteiras que vão dar no mundo. Uma delas se abriu, meu pai não disse não, minha mãe me sorriu menos no coração. Então eu fui por aí, minha sorte encontrar. Parte eu quis, foi por mim, parte eu só vi chegar. O que é que move esse ir, esse outro novo no ar? Será que existo por mim ou só pelo teu olhar? Nem sempre o que a gente vê é mesmo tudo que há. O que é que move esse ir, esse outro novo no ar? Será que existo por mim ou só pelo teu olhar? Nem sempre o que a gente vê é mesmo tudo que há. Nem sempre o que a gente vê é mesmo tudo que há. Agora, tem uma parte da tua história que eu creio que também seja significativa, que são as participações em festivais, inclusive internacional. Eu fico imaginando assim, porque eu já participei de festival defendendo música de outros, né? Inclusive do Márcio Farias, do Marcelo Serotô. Sim, sim. E eu sei o que é a alegria do compositor quando ele vê que aquela obra que ele se dedicou, ela é coroada, né? Sim. E você participou de vários, inclusive fora. Qual é a sensação? É essa aí, tu sentiste de você ser reconhecido, né, da tua música ser... Na realidade, eu sempre olhei o festival como uma ferramenta, um veio de você divulgar a tua música. Sim. Eu te juro que a intenção nunca era de ganhar o festival. Sim. Claro que isso... Até porque ganhar o festival é uma consequência, né? É uma soma de uma porção de você conseguir fazer um arranjo bacana, sabe? Apresentar a tua música legal, né? Enfim, eu já ganhei festival só de violão e voz. Legal. Né? Ganhei alguns prêmios, inclusive, não foi só um. Algumas coisas aconteceram comigo só de violão e voz, né? Sem ter aquela parafernália de banda base e tal. Mas isso também ajuda pra caramba, né? O Nilson Chaves é um que diz assim, ele viveu muito tempo de festival, né? Naquele tempo, ele dizia assim, eu gosto de tocar depois de uma banda, que a banda vem bem aquele som pesado, ele chegava fazendo aqueles vocalizes. E o pessoal, você começa a perceber, né, a beleza melódica, harmônica, né, da história, quando a palavra vem clara, vem uma mensagem clara através da letra, né? E isso para mim foi fundamental até para eu conhecer outras pessoas, conhecer um outro universo que estava longe da gente, né? Nós começamos a ir para o festival, eu e o Jorge, em 83, o festival da URGS, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Foi o primeiro festival que a gente foi fora de Belém, né? E aí, foi uma experiência muito legal, porque eu toquei a nossa música foi arranjada por um grande maestro de lá, um arranjador chamado Paul Dorfman.
O Paulo Dorfman, ele tinha a orquestra, a OSPA, era a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, à nossa disposição. Nossa, porra. Meu Deus. E eu cantei com a OSPA, porra, né? Aquilo foi Estrela da Manhã, uma canção chamada Estrela da Manhã, que era minha e do Jorge. E eu conheci também, a partir dos festivais, eu conheci um monte de gente nesse país inteiro que faz muita coisa legal e que as pessoas que estão esperando ouvir isso na mídia oficial não vão ouvir nunca, né? Porque é aquela galera marginal, aquela galera do alternativo. Sim. Ou você busca isso na internet, sabe, vai fuçando, ou não vai esperar que o SBT, que a Globo toque isso, que isso não vai rolar, né? E são tantas pessoas maravilhosas, tanta gente bacana, um país rico demais, né? Que hoje estão querendo abafar, inclusive, essa conjuntura que está aí. Pedrinho, quero te agradecer imensamente esse momento da gente estar aqui junto. E eu penso que esse tempo que a gente teve aqui é muito pouco diante de tanta história que a gente tem para contar. Já fica até uma proposta, viu, gente, para o pessoal da direção aí da TV, fazer um especial, né? Olha, Valério. Pedrinho Cavalério e Jorge Andrade, tá? Porque tem muita história, gente, muita história sobre a nossa cultura, sobre a nossa música, literatura, tudo, tem muita coisa mesmo. E eu peço que nesse momento agora você finalize o programa tocando algo que diga de você, que fale muito de você, que quem é o Pedrinho Cavalério. E para você de casa, nossa gratidão. E hoje nós falamos de parceria e estamos celebrando aqui essa parceria com vocês, já de 2 anos de programa. E hoje aqui com Pedrinho Cavalério, no primeiro bloco com Jorge Andrade. Então fiquem aí e até o próximo programa, semana que vem. Eu vou ter que puxar uma para mim que realmente estou vivendo uma música minha e do Jorge também, que é o momento que eu estou vivendo, né? Eu tenho um casamento, um novo casamento, já tem uns 5 anos, 4, 5 anos, né? E tenho uma nenê de 3 anos, né? Que é a Maia, né? E então eu vou dedicar, inclusive, para minha família, para minha mulher Giane, para Maia, minha filha, meu parceiro Jorge Andrade que está aqui, uma música chamada O Amor em Mim, que essa nossa parceria foi gravada pela Nazaré Pereira, pelo Hélio Rubens. Maravilha. Obrigado. Valeu. Obrigado a você. Demorou, mas foi bom. Ótimo. E assim. O amor contagiou a minha casa. O amor olhou pra mim como uma estrela. O amor foi muito além que o pensamento. Foi um cais, um barco, um pássaro, um farol. Foi um cais, um barco, um pássaro, um farol. O amor multiplicou a minha vida. O amor buscou em mim sua alma gêmea. O amor foi muito além que o pensamento. Foi um cais, um barco, um pássaro, um farol. Foi um cais, um barco, um pássaro, um farol.